Quero abrir com os irmãos capítulo 6 do livro de Mateus. A palavra de Deus fala como viver o reino. Estamos começando mais um mês, mais um dia especial na casa do Senhor, um tempo de adorarmos a Deus e de bendizermos o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do verso 1 fala: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. A oração: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou em outras versões, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai, que vos não perdoará as vossas ofensas. É um bom texto para nós pensarmos um dia de ceia, para examinarmos sempre a nossa vida. Domingo de ceia é um momento de renovarmos o nosso compromisso com Deus, renovarmos a nossa aliança com o Senhor e lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e faz pelas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado por mais um domingo que começamos um novo mês. Obrigado pelos 6 meses do ano que já foram e que o Senhor cuidou, protegeu, abençoou, guardou e nos livrou de todo mal, Senhor. Pedimos que o Senhor continue nesses 6 meses conosco, abençoando este ano, Pai. Que a Tua presença se manifeste nas nossas vidas. Que o Teu imenso amor, a Tua graça e as Tuas maravilhas continuem a ser realizadas no nosso meio, Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã. Abençoe cada um aqui, Pai, que veio neste domingo para Te adorar. Abençoe aqueles que ainda vão chegar. Abençoe aqueles que estão nos assistindo também, Senhor. Abençoe com a Tua presença santa, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos que o Senhor se faça presente, Senhor, em cada momento deste culto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor para todos. Glórias a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Eu quero agradecer também aqui pelo convite do pastor Edmur
pela equipe que tem nos ajudado aqui, tem nos servido, ajudado a gente a servir o Senhor melhor. Muito obrigado também, Guga, por estar aqui comigo, fazendo essa parceria. Agradeço também a minha esposa que tem me apoiado. E hoje nós queremos dizer que eu vou seguir com fé, porque o nosso Deus, Ele está conosco. Quantos podem dizer amém? Aleluia. O meu Deus é maior do que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. E é Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, aleluia! O meu Deus sabe de tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas. Eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. E é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. 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 Hoje nós vamos agora cantar ao Senhor um cântico novo, que é o Salmo 96. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todos os povos cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações
a sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Todos os povos, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos glória, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Chegamos no momento de nós nos colocarmos diante do Senhor. Hoje, culto de Santa Ceia. É dia de nós refletirmos ao nosso coração, olhar para nós, ver tudo aquilo que temos feito que tem desagradado ao Senhor. Talvez hoje você fale assim, eu quero estar no altar do Senhor. Pedir perdão dos meus pecados, eu quero me redimir com o Senhor, eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu quero uma mudança na minha vida a partir de hoje. Fazer algo diferente. Sexta-feira eu estava num culto ali em Paulínia e eu sempre vou buscar uma palavra em algum lugar para a minha vida, de reflexão. Aquele momento que eu não estou ministrando, aquele momento que eu vou só me entregar ao Senhor. E Deus falou muito comigo na questão de entrega. Volta ao primeiro amor. Volta e se entrega. Né? Olha para trás um pouquinho algumas coisas. Olha o que está acontecendo. E vive uma vida com o Senhor. E foi um tempo muito precioso. Nós vamos orar. Né? Há muitas pessoas que perderam entes queridos nessa semana. Pessoas que estão doentes, enfermas. Tanto de gripe como de outras enfermidades. Né? Estamos enfrentando um tempo. Né? Essa é uma época que muitas pessoas ficam enfermas. E nós precisamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. A pastora Carmela vai nos levar em oração. Ministrar ao nosso coração uma oração. Se você quiser vir para o altar, quiser ser ungido, né? Eu posso estar ungindo a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós entramos agora na Tua presença, Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, e queremos Te adorar nesta manhã, primeiramente, Te louvar, Te exaltar o Teu nome, Pai, porque Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Te agradecer por hoje nós podemos ter um momento, Pai, de lembrar, trazer à memória todo o Teu sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz, Pai. O sangue derramado, onde nos lavou, onde nos resgatou, Pai. Onde levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidade.
e pelas suas pisaduras somos sarados, curados. O Senhor nos resgatou, Senhor, das trevas e nos trouxe para o mundo da tua luz, Senhor. E nesta manhã nós queremos te agradecer, Pai, pela nossa salvação, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai, pela tua paz. Apesar de todas as aflições, nós andamos e caminhamos sabendo que o Senhor está nos sustentando, pois a tua palavra diz isso, Pai, que o Senhor está ao nosso lado, caminhando conosco, Pai. Obrigada porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia. E aqui estamos, Pai, como igreja, para te adorar e te agradecer, Pai, primeiramente, Pai. Louvado seja o teu nome. Mas a tua palavra diz que nós devemos clamar a ti, invocar a ti, Senhor, colocar as nossas demandas diante de ti, porque o Senhor é o Deus do impossível. Tu mesmo disseste: há algo impossível para mim? Pai, eu coloco agora diante de ti cada coração, cada vida nesse templo, Pai, que está colocando seus pedidos diante de ti, no altar da tua graça, onde nós recebemos, ó Pai, a tua resposta. Pai, nós clamamos, ó Deus, por todos aqueles, Pai, que estão levantando a sua oração. Alguns, Senhor, precisa de emprego, outros precisam de recursos financeiros, outros têm problemas, ó Pai, relacional, Pai, com pessoas e precisa, Senhor, de Ti. Alguns estão enfermos, Pai, como a Cris Gata, eu quero colocá-la no Teu altar, Pai. Pedir pela vida dela, eu sei que o Senhor é o mesmo, Pai, que o Senhor continua, o Senhor cura, salva e liberta, que o Senhor possa clamar, Senhor, por isso, porque o Senhor disse: eu sou o Senhor, eu posso todas as coisas. Senhor, olhe pela Cris Gata, pela sua família, entra naquele leito, meu Pai, traz a tua luz ali, Pai, traz a cura, que o teu nome seja glorificado na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, nós a entregamos aos pés, Senhor, da tua cruz, onde o Senhor levou todas as nossas dores, doenças e enfermidades. Colocamos a Silvia Cardoso, Pai, que também passa por um câncer, meu Deus. Que só o Senhor, Pai, só o Senhor, que é o Jeová Rafá, aquele que cura, pode, Senhor, restaurar, que o teu sangue passe sobre a vida delas, ó Pai, sobre aquela criança, o Henrique, que está também internado, Pai, pela Márcia, Senhor, que também passa por um câncer ali, do Ana, Pai, tem misericórdia, Senhor, repreende essa inflamação na sua garganta, Pai, ela não pode ficar doente, Pai, passa o teu sangue, a gota do teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Peço por todos que estão enfermos, Pai. Eu sei que há muitos, ó Deus, alguns eu conheço, outros eu não conheço, mas que o Senhor entre nesses hospitais agora, neste momento, Pai, entrando nos leitos, tocando em vidas, nas UTIs, Pai, porque nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus de misericórdia. Ouve a oração, meu Deus, que está sendo feita neste lugar. Que o céu se abra, meu Deus, e entre nesses lugares, Pai. Nós clamamos por isso. Pedimos pela família também, Senhor. Que o Senhor continue sustentando a família, os casais, os filhos possam se converter ao coração dos pais e os pais possam se converter ao coração dos filhos, ó Pai. Entra nos lares, trazendo paz, trazendo restauração, trazendo unidade, meu Deus, amor, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja, Pai, na tua presença, que o derramar do teu Espírito Santo, que o Senhor traga, Senhor, de volta ao primeiro amor, que o Senhor traga de volta os filhos pródigos, que volte para casa. Há tantos, Pai, que foram para o mundo e precisa, Deus, da tua graça. Traz o arrependimento, traz o quebrantamento, planta o temor, Senhor, na vida dessas pessoas, ó Pai. Traz salvação, manifesta a tua glória, salvando, curando, libertando. Peço pela vida da Silvana, Pai, Aparecida. Pai, ela precisa da libertação. Pai, o Senhor conhece a luta daquela moça, Pai.
a aflição, a dor que ela sente na alma, por todos os traumas que viveu. Pai, restaura, Espírito Santo, restaura. Tu és o único. Nós, como mulheres e homens, não temos poder para curar, mas o poder vem de Ti, Pai. Cura aquela alma, Senhor. Alinha, Deus, os caminhos dela. Endireita suas veredas, Pai. Repreende todo o mal que tem assolado contra a vida. Ela já entregou a vida para Ti, Pai, mas a luta continua. Olhe pelos perdidos, pelos cativos, pelos oprimidos, meu Deus. Há tantas pessoas, Deus, aflitas neste mundo, que precisa do Teu amor, da Tua graça. E a Tua palavra diz que o Senhor veio por eles, pelos perdidos, pelos cativos, pelos oprimidos, Senhor. Pai, queremos ver o milagre. Queremos ver milagre de salvação, Senhor. Vidas sendo, Senhor, quebrantadas, arrependidas, se achegando aos pés da Tua cruz, meu Pai. Traz a Tua paz, traz o Teu amor, Pai. Traz, Senhor, traz libertação, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos também, Senhor, que o Senhor continue neste culto, Senhor, com a Tua presença doce do Teu Espírito Santo. Que o Senhor toque em nossos corações, que sejamos alimentados pela Tua palavra, fortalecidos, que é o maná de hoje. A Tua palavra é o maná, Senhor. Alimenta, Senhor. Leva cativa a nossa mente, para que nada venha interferir, Senhor. Esse tempo de comunhão como igreja, como corpo em Cristo, Pai. Que o Senhor eleve o nosso pensamento a Ti, Pai, e repreenda todo o mal, toda obra contrária, Senhor, que impeça que o Senhor fale aos nossos corações. Abre os corações, abre os ouvidos, ó Deus, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, pedimos pela nossa nação também, Senhor, pelo Brasil. Pai, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Remove os maus do governo, Pai. Coloca as pessoas para governar este país, mulheres e homens que temem a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que tenham sede de justiça, Pai. Que ame ao próximo, meu Deus. Pai, a Tua palavra diz que maldito o homem que confia no homem, Pai. Mas nós entendemos que o Senhor é que elege, é o Senhor que põe, o Senhor destitui governos e põe quem o Senhor quer, Pai. E nós clamamos por um presidente, um governo, Pai, justo neste país, ó Pai. Que ame, que cuide do povo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Tira todo espírito de engano, Pai. Que toda cegueira espiritual caia por terra. E que essas eleições sejam eleições limpas, ó Pai. Dá sabedoria ao Teu povo, a esta nação, meu Deus. Perdoa os pecados do Brasil. Perdoa por todas as idolatrias, ó Deus, que está neste país. Ó Deus, tem misericórdia. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa nação. Pai, traz o Teu governo sobre esta nação. Traz o Teu governo sobre a Tua igreja, Pai. O despertar da Tua igreja. Que a igreja seja a ponte, ó Deus, por um país melhor. Levanta intercessores, levanta homens e mulheres de oração. Pai, em nome de Jesus, para clamar, acende a chama, Deus. Acende a chama, traz avivamento, Pai. Traz avivamento pessoal, individual. Traz avivamento nas casas, nas famílias. Em nome de Jesus, limpa, Senhor, todo o coração, Pai. Traz quebrantamento e arrependimento, começando em nós, ó Deus. Abençoa essa casa de oração, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos o nosso amor a Ti. Pedimos perdão por todas as nossas falhas e pecados. Endireita os nossos caminhos e as nossas veredas, meu Pai, para que toda a glória seja para Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos e reconhecemos, ó Deus, a Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco, porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, e colocamos tudo na Tua presença e Te damos graças, em nome de Jesus. Amém
e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Diga a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Diga a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a
glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Deus, aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu e céus. Pois só tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória a Deus. Alô, pode se assentar. Só quero dar alguns avisos para vocês e depois o Alex já vai chegar e nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Tá? Aí nossa programação desse mês aos domingos, tá? Cada domingo um dos pastores vai estar ministrando, pastor Rogério, próximo pastora Carmelo, pastor Edmur, pastor Lázaro. Temos os convidados aí de louvor, tá? Então não perca, sempre vindo, adorando ao Senhor, trazendo a família, convidando pessoas. Quase todas as semanas aí nós teremos uma programação. A próxima sexta-feira temos a nossa vigília, tá? Então que a gente faz sempre após a Santa Ceia. Então sexta-feira, 8 horas da noite, aqui é a nossa vigília, sempre o pastor Fábio vem ministrar o louvor, tem um tempo especial, um tempo de comunhão, tá? Gostoso. Logo no sábado, no próximo sábado, a nossa festa caipira já está aí, né? Nossa festa caipira. Então já está a lista no grupo aí, se você quer convidar, manda o convite para alguém, quero convidar. Só vai pôr o nome na lista lá para a gente ver. Ali o ambiente ali é de 40 a 50 pessoas, um pouquinho mais porque a gente abre para as brincadeiras ali no espaço. Então dá esse momento. Se o Brasil passar hoje, a gente assiste junto lá depois, aí antecipa o horário, tá? Pra gente curtir a festa e depois assistir o jogo, né? A festa tá para 3 da tarde. Se o Brasil passar hoje, começa já na hora do almoço, né? Comida não vai faltar, tá? A gente tem por enquanto já tá lá, hot dog, acho que já tem uns 100 e poucos espetinhos, já tem Alessandra vai linguiça e já começaram a colocar os doces também, né? Prioriza um pouquinho salgado, mas também o doce, quem for colocar nome na lista lá, coloca. Eu vi que já tem milho, já vai tendo as coisas daí. Então você coloca lá o que. E lembra, todos que forem, leva as bebidas para passar o dia, tá? Se for o jogo do Brasil, para a gente passar o dia. Porque, desde o meio-dia até as 5 da tarde tem o jogo. Então, para a gente passar ali o tempo especial, assistir o jogo junto, tá junto, festa caipira brasileira, tá? Então, coloca aí, Google, é para você ir, tá? Você sempre falta aí dos eventos, é para você ir nos eventos, hein, mano? Tá convidado também, viu? Todos os nossos ministros aí que têm ajudado, apoiado e sido parceiro na igreja, para vocês irem, tá? Passar uma tarde lá com a gente, tá? Estou convidando alguns missionários que estão por aí, mas o Márcio, acho que já está indo embora já. Ele veio só por um tempinho rápido, encontrei ele nesse congresso, falando desse final de semana. Eu estive lá desde quinta-feira até agora, no congresso de missões. O pastor Lázaro estava lá, Manvera, a Mila está ajudando lá nas projeções, e um tempo muito especial. Acho que 358 pessoas do Brasil, né, que apoiam missões e estão envolvidas em missões, e os relatórios que nós recebemos têm crescido mais, graças a Deus, o investimento em missões ao redor do mundo. Ontem nós oramos por cada área. Aparecia lá o número de igrejas, né, o número de presbíteros e o número de membros de cada área, desde ali. Por exemplo, o Márcio, né, orou em inglês lá pela região da Ásia-Pacífico. Teve uma missionária que nós temos lá, eu acho que ela está na América Central, mas ela orou pela região dos Estados Unidos e Canadá. Outro missionário que está lá na região da Europa orou. Missionário, tinha um médico que veio para o Brasil, ele é médico no Haiti, está no Brasil, orou pela região da América Central, né? Oraram também pela região da África e também pela nossa região aqui. A Igreja Nazarena tem crescido. Eu mandei esse ano, né, para vocês, a região da África, ela passou esse ano de 1 milhão de membros.
né? Mas tirando os Estados Unidos e principalmente a região da América do Sul, a maioria das outras regiões elas não tem tantos pastores, né? Ela tem, às vezes, por exemplo, um exemplo próprio, a África, ela tem muitos membros, né, mas ainda não tem tantas igrejas, tantos pastores. É um caso que a igreja está crescendo muito, né? Mas, por exemplo, América Central, Ásia Pacífico e principalmente a região do Oriente Médio e Europa, ela tem muitas igrejas, mas ela tem, acho que tem mais de 3.000 igrejas, tem 500 mil de membros ali, um pouquinho menos, mas não tem obreiros. Temos 800 obreiros lá, para cuidar de 3.000 igrejas. Não tem obreiros. Muitos pastores, às vezes, como acontecia antes aqui na América do Sul, tinha pastor que cuidava de 3, 4, 5 igrejas. Né? Imagina, muitas vezes em locais diferentes. Eu lembro quando a gente foi numa viagem no Chile, Argentina, o superintendente falou que ele estava cuidando de 5 igrejas. Né? E às vezes era um obreiro local lá que tinha. Então, orem também por obreiros. Né? Muitas vezes a gente esquece de orar por isso. A gente ora para a igreja crescer, mas também precisa, né? Para que Deus envie obreiros para a sua obra. E para que pessoas respondam ao chamado também. Muitas dessas regiões, às vezes tem lá uma casa pastoral, tem uma igreja, tem recurso, mas não tem obreiro para cuidar da igreja. E às vezes tem uma comunidade lá, e não tem gente para cuidar da igreja. Então ore também por isso, né? A nossa região é privilegiada no sentido que os missionários vieram e o Brasil respondeu. Né? A igreja cresceu, a América do Sul também, mas cresceu com liderança também. Em alguns lugares, às vezes, a igreja cresce, mas não cresce com liderança. Né? Então, para que Deus possa levantar também. Nós estamos orando pelas nações essas semanas, ore por isso também, para que Deus levante obreiros para servir ao redor do mundo. E o importante é cada vez mais, sempre quando o que aconteceu aqui no Brasil, né? Depois, aqui demorou uns 20 anos, 30 anos, para que daí os brasileiros assumissem igrejas. Mas para que também nesses lugares mais pessoas cresçam e possam ali dirigir locais e terem obreiros. Tá? Passando aí a nossa festa caipira semana que vem, a gente tem sábado de manhã, dia 18, a nossa EBF, tá? Se você quiser aí ajudar, cooperar, vai ser pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, trazer as crianças, os obreiros já vão estar aqui, 9 horas a gente começa, já está tudo organizado aí para a gente ter um café da manhã, depois brincadeiras, depois todas as atividades, as oficinas, palavra, conto de histórias, e ter um tempo especial aqui, e eles terminarem com o almoço, um hot dog, alguma coisa assim, e eles terminarem aqui e com a mensagem nos seus corações. Tá? Então, convide, não tem problema nenhum você convidar um amiguinho, convidar uma amiguinha, né? Ou às vezes até trazer e depois a mãe vier buscar. A gente já mandou a ficha para vocês, mas eu pedi também para mandar individual, devo mandar também, para que você preencha e mande para alguém para fazer essa fichinha, só para a gente ter uma noção. Estamos esperando aí de 30 a 40 crianças para estarem aqui na nossa IBF. Tá? Então, ore por isso, já vai orando. E também convide amiguinhos para estarem aqui, tá? É para crianças e juniores. Os adolescentes, eles vão ajudar. Felipão, Alice, a Larissa e o Luiz, para ajudarem aqui na IBF, tá? Junto com o pessoal do departamento infantil, tá bom? Nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Você pode aí enviar a sua oferta. Para quem está nos assistindo online, tem aí tudo. Sempre lembrando, é o nosso Pix, né? Reunião de mulheres é no final do mês, tá? No último sábado do mês, esse aí. Precisa trocar depois dessa aí só, tá? É no último final de semana aí de julho, tá bom? Então vamos ficar em pé, o Alex vai chegar, ele vai nos dirigir nesse momento para adorar o Senhor.
Você que vai ofertar aí, pode ofertar através do nosso Pix, que é o nosso CNPJ. 58247-480, 1000 ao contrário, 70. A paz do Senhor, amada igreja. É 2 Coríntios, né? 9:7. Mas o pastor estava dizendo aqui sobre o que a gente faz, né, como igreja, o tanto que a gente apoia tudo. E eu estava ali pensando, falei, o que eu posso dizer, né? Porque toda vez que eu chego aqui, eu já faço o meu Pix, sabe? Graças ao bom Deus, eu nunca entrei em nenhuma igreja sem ofertar ou dizimar aqui na casa do Senhor. Mas isso não é sobre troca ou sobre recompensa, mas é fidelidade. No Antigo Testamento era uma lei, né? No Novo Testamento, ele já fala de um coração solidário. Aí eu peguei a Bíblia do nosso irmão ali, aí fala assim, ó, semeando com generosidade. Então já não é mais a lei. Quem quer estar na lei, está na lei, tem embasamento para isso. Mas quem quer viver na gratidão, também está aqui. No amor. Ele fala, não adianta dar com tristeza ou por necessidade. Dá com o coração cheio de alegria. Então tem que ter alegria. Na última vez que eu estava ministrando aqui, eu compartilhei sobre a viúva, que Elias chegou na casa dela, né? E aquela palavra bateu de encontro comigo, porque quando a gente começa a passar algumas situações na nossa vida, diversa, financeira e tantas outras portas que se fecham, eu nunca deixei de dizimar e ofertar, como eu mencionei. Mas aqueles que a gente ajuda, ou os ministérios que a gente apoia, a gente começa a segurar. E quando eu meditei naquela palavra, eu entendi que não é sobre o que sobra, é sobre o meu compromisso com Deus e entender quem é o meu provedor. Porque a viúva ali, ela não deu o que sobrou, ela deu tudo que ela tinha. E a prosperidade não estava sobre Elias, que estava chegando na casa dela, mas estava sobre a viúva. Então, a prosperidade, aquilo que nós recebemos do Senhor, está baseado naquilo que nós entregamos também. E aí eu falei, Senhor, não vai ser o meu momento, a minha dificuldade, a minha situação financeira, que eu vou deixar de honrar os compromissos que eu tenho com o Senhor, de deixar de ajudar aquele que precisa de uma cesta básica, sabe? E porque a gente começa a olhar pela nossa situação. E aí eu falei, meu Deus, minha despensa está cheia, né? O alimento está na minha casa, as contas estão pagas, então eu não vou deixar de fazer. Então, quando eu meditei naquela palavra, porque se eu vim aqui, meus irmãos, e falar da palavra, ela não falar comigo antes, ela está vazia. Ela tem que falar comigo antes. E naquele dia eu fiz 2 ofertas, meus irmãos, com o coração alegre, sabe? Não podia, mas fiz. Eu falei, Senhor, estou voltando. Tá aqui, ó. E na mesma semana, meus irmãos, Deus me abençoou com a venda ali. Não recebi, mas vou receber. E já vai ajudar um mês aí, entendeu? Então não foi por troca. Foi por reconhecimento, fidelidade, sabe? Não é no que sobra. Amém? Se Deus semeou algo no seu coração, faça. Eu não peço nem opinião para minha esposa. Quando o Senhor menciona, não. Eu vou e faço, depois eu falo. Porque o Senhor falou comigo, não falou com ela? Então, se o Senhor falou algo para você, entregou para você, faça. Então, nessa manhã, não faça por obrigação nenhuma. Faça com alegria, que é o que o Senhor pede. A nossa igreja, ela apoia missionários no campo, todos sabem disso. Nós entendemos o mandamento, que é cuidar das viúvas necessitadas, aqueles que precisam do alimento na mesa. Cesta básica está ali, ó. Mês após mês, estamos entregando. Aqueles que precisam de alimento na rua, a gente está fazendo. A gente está investindo o quê? Nas crianças. A IBF está aí. E o Senhor tem nos abençoado essa igreja com crianças. Tem mais chegando, né? Tem do casal aí, ó, que está chegando. E aos poucos vai chegando mais criança.
E esse é o nosso dever. Não é só sobre dinheiro aqui, meus irmãos, mas é o compromisso que nós temos com Deus. Isso abre diversas portas na nossa vida. Eu gosto daquele trecho de Romanos que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então tudo que acontece, meus irmãos, dai graças, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Você possa pegar seu dízimo, sua oferta, nós vamos orar essa manhã, consagrar ao Senhor. Se alguém precisa de uma porta de emprego, de um recurso financeiro, nós vamos orar, vamos interceder para o Senhor abrir essa porta, uma promoção. Amém? Senhor Deus, graças te damos, te louvamos, Pai. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa casa, Pai. Essa casa de oração tem sido fiel com a tua palavra, Senhor Pai. Tem sido fiel em tudo aquilo que o Senhor confiou, Pai. E nesse momento de ofertório, Pai, nós consagramos o nosso dízimo, nossa oferta perante Ti, Pai. Sabemos que o Senhor não precisa do nosso recurso, Pai. O Senhor precisa da nossa fidelidade, do nosso compromisso, de uma vida, Pai, em santidade contigo, Pai. Então, nessa manhã, nós nos rendemos a Ti, Pai, e confiamos, Pai, que o Senhor é o provedor da nossa casa, o provedor de nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo a nossa oferta, o nosso dízimo, como aroma suave na sala do trono, Senhor. Se algum no meio de nós, Pai, está passando por uma situação financeira difícil, Pai, que o Senhor venha prover o recurso, venha dar sabedoria, Pai, para administrar os recursos financeiros, Senhor. Venho te pedir também, Pai, por portas de emprego nessa manhã, Pai. Aquele que necessita de uma promoção, que o Senhor possa estar abrindo essa porta, Pai. E se for necessário fechar também, Senhor, que o Senhor feche, mas que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor continue abençoando aqueles que estão recebendo as ofertas no campo missionário, Pai, as famílias deles, Senhor. Aqueles que têm cooperado, Pai, com este ministério, Senhor Jesus. Que o Senhor continue, Pai, derramar bênçãos sem medida, Senhor Jesus. Que venha despertar em nós, Pai, um coração generoso diante da Tua presença, Pai. Graças te damos e te louvamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Bondade de Deus. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando? Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, o que ela faz? Que me guia em meio ao fogo. Onde? Na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, és fiel, canta agora. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Diga a Ele. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nós possamos sempre louvar. Que nós possamos sempre adorar. Sempre exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom em todo tempo. Amém? Queridos, quero compartilhar hoje uma palavra que está lá em Lucas 14, a partir do verso 25. Só ajeitar aqui. Muito bom. Glória a Deus. Mesmo assentados, diz assim a palavra do Senhor. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo a multidão, declarou: se alguém deseja seguir-me,
e ama o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-las, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar-se com os 10.000 soldados? Poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação. Estando o inimigo ainda longe, solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Espírito Santo, esta é a tua palavra. Que o Senhor fale conosco nesse domingo, nesse dia, Pai, nessa semana, durante todos os dias, Pai, conforme a tua vontade. Ministra o nosso coração da forma que tu queres, Pai. Nesse momento, Pai, nesses minutos que temos, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor use a boca desse que vos fala, Pai, para expressar aqui, Deus, tudo aquilo que o Senhor quer, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa é uma palavra que a palavra renúncia já nos traz um certo desconforto quando se fala em renúncia, porque nós queremos fazer muitas coisas, mas quando se fala em renúncia, né? Louvar a Deus é bom, glorificar a Deus é bom, estar na casa do Senhor é bom, fazer os eventos são bons, mas quando se fala de renúncia, porque renúncia não é algo fácil na nossa vida. Não é algo que você fala assim, o que é renúncia? É deixar algumas práticas e se entregar. E hoje essa palavra veio, o tema da minha palavra é renunciando para poder servir. Ah, pastor, mas servir a Deus é fácil. Nem sempre. Você vir fazer algumas coisas, às vezes é fácil. Mas você deixar tudo para servir o Senhor. Quantos aqui pode dizer hoje assim, eu estou disposto a deixar tudo? Como o Senhor está falando aqui, deixar pai, mãe, às vezes, muitas vezes deixar a esposa. Não estou falando que é separação, tá, gente? Separar da esposa para poder... Não, mas às vezes você tem que deixar alguma... Entendeu? Como o Senhor está falando aqui, dessa renúncia, é amar mais a Deus do que a esposa, amar mais a Deus do que o filho, amar mais a Deus do que seu pai e sua mãe. Ah, pastor, mas não é para mim amar minha esposa, não é para amar... De jeito maneira, é para amar cada vez mais. Mas não a mais do que a Deus. É isso que o Senhor está falando aqui. Não amar mais. Me lembro de uma ministração do pastor Geraldo, que hoje está missionário. Pastor Geraldo, eu lembro que uma vez num culto de jovens adultos, quando ele morava ali ainda na Vila Industrial, nós estávamos lá, e ele deu uma palavra, e ele contando um testemunho da sua filha, que desde pequena estava sempre muito doente, muito enferma, e chegou um momento que ela estava no hospital,
ficou internado e ele achou que ela não iria voltar mais. E ele foi orar ao Senhor. E Deus falou com ele: você tem deixado de me amar para amar mais a ela. Ame mais a mim do que a ela. E falou com ele e falou com a sua esposa. E eles entenderam. Falou: Senhor, então ela é tua. Faça a tua vontade. E a filha foi curada. E aí eles entenderam que nós temos que amar mais a Deus do que os filhos. Amar mais a Deus do que a esposa. Porque muitas vezes nós idolatramos a própria família. O próprio filho, o próprio coisa. Vem uma idolatria sobre a nossa vida. Que nós falamos: não, eu sou crente, eu não sou idólatra. Às vezes tem algumas idolatrias que não é só adoração a outros ídolos, mas alguns ídolos da nossa própria família, que nós adoramos de uma forma. Lógico que ninguém quer perder, né? Quando estava no velório do Miguelzinho, o seu pai falando ali, o Lucas falando, o Gabriel falando, e foi obrigado, assim, um pai naquele momento do velório, com um filho ali no caixão, conseguir falar alguma palavra é muito difícil, mas ele estava falando. Ele entendeu os propósitos de Deus para a vida dele. Ele entendeu. E ele fala: um dia eu vou estar lá no céu com meu filho. E para mim estar no céu com meu filho, eu preciso fazer mais. Eu não posso parar a minha vida. Eu tenho que continuar servindo. E eles começaram um projeto, né, pastor? Um projeto de vida. E ajudando outras pessoas. Num propósito. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Mas às vezes é preciso renunciar a algumas coisas da nossa vida. E lá voltando um pouquinho, aí em Mateus 8, 18, diz assim, 8:18, diz assim, ó: quando Jesus viu uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhes: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me ir sepultar meu pai. Ao que lhes respondeu: segue-me e deixa os mortos sepultar os próprios mortos. É difícil para muitos que dizem: eu quero servir o Senhor. Mas nem o Senhor, ele fala: você quer realmente isso que você quer? É isso que você quer me seguir? Jesus faz questão, tem o prazer que nós seguimos a Ele. Mas para isso tem que deixar algumas coisas para trás. Tem que deixar a nossa vida, o nosso conforto de casa. Né? Quem vai para missões muitas vezes sai do conforto de casa achando que vai para algum lugar, vai chegar lá no Nordeste ou em algum lugar, já vou para um hotel 5 estrelas. Oh, sonho! Você quer um hotel 5 estrelas, você marca uma viagem para ir fazer uma viagem com a família em algum lugar, é um sonho. Mas fazer missões, servir o Senhor é diferente. Lógico que o Senhor sempre vai cuidar e sempre vai trazer o melhor, quando você vai com o coração disposto. De tudo, guarda o coração. De todas as coisas nós temos que guardar o nosso coração. Porque Deus não está interessado muitas vezes nas nossas vestes ou de como nós estamos vivendo. Ele está interessado no nosso coração. Mas Ele quer uma vida santa e reta com Ele. Ele quer que nós deixamos algumas práticas do pecado, algumas práticas que para todo mundo, né? E hoje, no mundo de hoje, você olha, está tudo parece igual. Eu estou servindo o Senhor, mas eu estou vivendo como o mundo está vivendo. Muitas vezes tem acontecido isso. E nós às vezes vivemos na prática da crítica, olhando a vida dos outros.
e esquecemos da nossa. Olhando sempre o que o outro está fazendo. Eu estava num lugar e as pessoas comentando, pastor tal, porque vive assim, porque vive não sei o quê. Falei, querido, vive a sua vida. Olhe para Jesus, não olhe para o homem. Olhe sempre para Jesus. Renuncie essas coisas da sua vida. Deixe essas coisas para trás. Deus está olhando para você, é você que está servindo. Eu estou aqui na igreja servindo, estou fazendo, mas o irmão não está fazendo nada. Nossa, mas os irmãos não vêm para a igreja, os irmãos não fazem isso, os irmãos não fazem aquilo. Faça você. Com carinho, com amor, faça você para o Senhor. Nós temos que fazer nós. Se eu fosse olhar para os outros, chegamos aqui hoje na igreja, a mesa não estava posta, vamos pôr a mesa, né? Noemi chegou com todo carinho, colocamos lá, preparou toda aqui a ceia, com todo carinho para fazer. Às vezes é preciso, deixou o quê? O conforto do celular, deixou as coisas para estar na igreja de manhã, chegou cedo aqui, para servir o Senhor. Quantas vezes você tem deixado algumas coisas que você acha que é prioridade? A prioridade é o Senhor. Nós estamos na época da Copa do Mundo. Jogo. Eu só assisto em Copa do Mundo jogo. Dificilmente assisti um jogo, mas dificilmente eu vou largar. Se eu tiver um outro compromisso para servir o Senhor, eu vou deixar para assistir um jogo. Porque não vai fazer parte da minha vida. Lógico que eu vou torcer para ganhar para o nosso país. A gente torce, a gente mora num país onde a gente torce algumas coisas para o país. Mas eu nunca vou deixar para servir o Senhor. Aí eu vou deixar aquilo lá, entendeu? Para servir o Senhor eu vou fazer melhor. Nunca vou deixar o Senhor para servir outras coisas. Para dar prioridade para a minha vida. Quantas pessoas, às vezes, a gente deixa o Senhor para fazer algumas coisas que não tem valor na nossa vida e não vai agregar em nada na nossa vida. Esse tempo atrás, há um bom tempo, eu e Sara decidimos, não vamos ficar assistindo jornal, que não traz nenhum benefício. Toda hora que você abre o jornal, parece que você liga a televisão naquele jornal, parece que a televisão já começa a descer sangue. Já teve essa impressão? É pai que matou filho, é filho que matou pai, marido que matou mulher, e vice-versa, e filho, e você começa a ficar com raiva de algumas coisas. Você começa a entrar na mesma coisa que o jornalista está falando, você está ali, e você vai, poxa. Aí decidimos, vamos assistir outras coisas que interessam. À tarde, vamos pôr em alguém que está fazendo uma oração, lá vamos seguir a oração, vamos seguir campanha de oração junto, vamos orar. De vez em quando assiste um jornal, de vez em quando a gente assiste, mas isso não faz mais parte da nossa vida. Não, eu chegar correndo, olha que oração, vamos assistir o jornal. Não está passando o jornal. Não vai trazer nenhum benefício. Só vai dar audiência para a televisão e a sua vida. Porque às vezes a pessoa, não, eu assisto para poder orar. Você acaba nem orando, você acaba ficando com bronca, com raiva daquilo que está acontecendo. Nós precisamos estar na palavra. Vamos ler a palavra. Esse ano nós decidimos ler a palavra junto, um plano, e todo dia, às vezes se passa um dia ou dois. Não, hoje nós vamos ler o que nós perdemos, nós vamos ler tudo. Ler e orar. Vamos ler a palavra. Vamos ler a Bíblia. Nos alimentar. Do que nós estamos alimentando nesses dias? Do que nós estamos, o que nós estamos colocando no nosso coração nesses últimos dias? Os tempos estão aí. As coisas estão acontecendo. Olha que, né? Em muitos lugares, aí, milhares de pessoas que morreram ali na Venezuela, aquele terremoto. Vamos ter amor pelas pessoas, ter mais amor, deixar algumas coisas nossas para poder servir. Pastor, mas servir não é só vir aqui na igreja, é servir aonde você estiver. Servir a Deus
é ser um exemplo de vida onde você estiver. É no seu trabalho, você seja exemplo. Conversava com a pastora Carmelo agora há pouco, domingo passado. Eu trabalho numa empresa onde pessoas, nem todo mundo serve o Senhor. Faleceu alguém da família de um amigo que trabalha lá. Outra religião. Me ligaram para mim fazer o velório. Dar uma palavra porque não tinha ninguém para fazer. Ah, você se importa se é de outra religião? Eu falei, de maneira alguma. Eu sirvo a Deus. Vamos lá. E eu pude dar uma palavra de conforto àquela família. Respeitei todos os requisitos deles. Alguém foi lá, rezou um terço, né? Pode, sem problema não. Faz, depois eu dou a palavra. E eu trouxe uma palavra de conforto aos corações de quem estava ali, para os familiares. É assim que a gente faz. Vou servir. Ah, não, eu só sirvo lá na igreja. Eu só vou lá na igreja, só na minha igreja. Às vezes é preciso você deixar o seu conforto da sua casa para estar em lugares onde você talvez não queira. Ah, o que estavam falando ali antes agradava? Talvez não. Mas você ouve, está presente, abraça. Ah, não, se não for crente eu não vou. Se não for cristão da minha igreja, eu não faço. Não. Estamos aonde o Senhor Jesus está. Né? Há um livro de Marcos Lucado que fala, em seus passos, o que faria Jesus? Né? O que Jesus faria nessa hora? Será que Jesus fala assim, não, opa, você fica aí, eu tô para cá. A Bíblia fala para não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas Jesus ia no meio de pessoas. Você fala, mas Jesus não estava lá? Jesus era Deus. Jesus era totalmente diferente. Influenciava as pessoas e as pessoas se assentavam à roda onde ele estava. Ele não se assentava na roda, eram as pessoas que se assentavam na roda com ele. É assim que vive. Nós precisamos viver esse tempo de palavra no coração, aonde tiver ser uma bênção. Ser bênção na vida das pessoas. Eu entreguei a minha vida para Jesus com 18 a 19 anos. E naquele momento, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, tudo do passado, nada mais fazia sentido para mim. Eu precisava fazer algo diferente, eu queria cada vez mais servir o Senhor. O primeiro ministério que eu comecei a servir quando eu fui para a igreja, ia ter, o pastor Josimar ia começar a banda Celebrai. Primeiro evento de Celebrai. E precisava de pessoas para estar lá ajudando. Eu falei, eu não sei nem como funciona, não sei como que é, mas eu vou lá para ajudar. E fui lá, comecei a ajudar a carregar cadeira, a fazer uma coisa, fazer outra. Mas me senti bem porque eu fiz parte daquilo. E quando foi naquele primeiro celebrar que teve, depois eu comecei a ver pessoas que entregaram a vida para Jesus. Eu falei, eu fiz parte. Às vezes você não precisa estar falando, mas você está ali orando. Nós tínhamos um grupo que orava toda segunda-feira na igreja. O culto lotava. Eu não estava sentado no banco, eu estava lá atrás, não tinha uma salinha ali, atrás do púlpito. Juntava alguns pastores ali, pastor Zanata, outro pastor Alex, e nós ia lá, e a gente, durante o culto, nós ficávamos orando e intercedendo. E ali, naqueles cultos, muitas vezes, houve milagres naquele culto. Pessoas foram curadas, pessoas foram salvas, pessoas entregaram a vida para Jesus. Quantas vezes nós vimos os milagres acontecer? Mas precisou ter uma renúncia. Deixar para trás algumas práticas. Ah, pastor, você não faz mais isso? Algumas coisas a gente vive. A gente vive. Mas não faz parte mais da vida. Tem coisas que não precisa fazer mais parte da nossa vida. Eu era muito crítico. Eu não ia à igreja tal, não ia à igreja tal, porque eu ficava criticando algumas coisas. Nossa, eu via umas coisas. Ah, não, mas esse pastor que vai subir, eu vou embora, não vou ficar aqui não, porque eu achava que só um pastor podia pregar. Independente da pessoa.
Você vê quantas vezes Deus falou. Quantas vezes pessoas que eu achava que não tinham uma vida com Deus, porque eu, o homem, achava que não tinha. Mas Deus usou e falou comigo. Quantas vezes eu fui para o altar através de uma vida que eu achava que não tinha uma vida com Deus. Às vezes nós somos muito críticos. A gente precisa renunciar a isso também na nossa vida. As críticas da nossa olhar para Jesus, olhar, né? Sempre vai em tudo ouvir, porque é a palavra do Senhor. Se a pessoa tem vida com Deus ou não tem vida com Deus, é a palavra que está falando. Olhe para a palavra e olhe para Jesus, independente. Vamos deixar as críticas do lado. Nós precisamos renunciar a muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas. Deixar as práticas que nós temos para começar a olhar mais para Deus, orar mais, jejuar mais. Ah, pastor, mas jejuar é difícil. Tem que deixar de comer? Ó, gente, teve dias aí que foi difícil. Teve uma semana aí que um final de semana eu estava jejuando e eu fui para um almoço de aniversário. Imagina, num restaurante, todo mundo comendo, né? O bolo era maravilhoso, mas eu falei, eu não. Mas a vontade foi, pode pôr um pedaço aí. Ah, Jesus, me perdoa, né? Mas eu renunciei. Eu renunciei àquilo. Falei, não, eu estou jejuando. E eu tenho um compromisso, é com o Senhor. Quando você tem um compromisso com Deus, não quebre esse compromisso. Você tem um propósito com Deus, não quebre esse propósito. As pessoas vão falar, não tem nada a ver. Não. Mas um pedacinho você tem que comer. E eu fiz esse pensamento para você. Então, eu vou guardar, depois eu como. Mas agora não. Você não precisa ficar bravo com ninguém. Mas você fala, olha, é um compromisso. Temos um compromisso com o Senhor. Um compromisso na palavra. Um compromisso. Então, a palavra fala para a gente, aquele que não renunciar, né? Tem que renunciar a algumas coisas. A gente precisa viver uma vida de renúncia. Quando você vive uma vida de renúncia a todas as coisas. Eu lembro que quando eu me casei, comecei a namorar com a Sara. Eu falei, mais uma coisa eu tenho que renunciar na minha vida. Ela vai ser a pessoa que eu vou casar, a pessoa que eu vou estar. Os meus olhos vai ficar para ela. Não importa. O homem olha para toda mulher. Por que não? Quando é solteiro, olha, quando é solteiro eu olhava, eu estava buscando alguém, eu estava, né, atento, vigiando, olhando, eu tinha que olhar para alguém. Mas o Senhor mostrou ela. E eu disse, eu renuncio a tudo para ficar com ela, para viver uma vida com ela. Eu vou casar. Se deu certo, não deu, então eu já estou de olho em outra, porque se eu, né? Se não der certo, já estou distribuindo o currículo, né? Não é assim. A vida com Deus é diferente. Eu renunciei a tudo para servir a Deus. Renuncia. Começa uma vida nova a partir de hoje. Entregue-se a Jesus. Tudo aquilo que ainda falta entregar para Jesus. Fala, Senhor, está tudo nas tuas mãos. Está tudo nas tuas mãos. Faça de mim o que tu queres. Envia-me a mim para onde tu queres. Eu tenho um desejo de fazer missões. Tem desejo? Mas está disposto? Deixar tudo? Às vezes, a gente vai deixando. E algumas coisas vai acontecendo na nossa vida e nós não entendemos. Porque todos nós temos um chamado de Deus. Às vezes Deus quer que você sirva a Ele em algum lugar. Mas como eu vou fazer com os meus filhos? Entrega na mão do Senhor e o Senhor mostre. Se Deus levar você para algum lugar, Deus vai cuidar dos filhos. Deus vai cuidar de cada um. Se Deus está te chamando para você fazer algo, mas minha esposa tem um emprego. Mas eu tenho um emprego. Deus vai cuidar de tudo.
Lógico que você não vai sair e fazer, não, o pastor falou que é para mim largar emprego para fazer. De maneira alguma. Você pode ser um missionário, você pode ser um servo do Senhor, dentro da sua casa, no meio da sua família, você pode ser um servo do Senhor na padaria, que você vai todo dia comprar um pão, você pode abençoar a vida de alguém, você pode abençoar alguém lá no seu trabalho. No meu trabalho eu tenho abençoado a vida do meu chefe. Eu tenho um propósito, todo mês a gente orar junto. Com ele, a gente ora pela empresa. Todo mês eu tenho esse compromisso de orar. E muitos outros já estão vendo e têm me procurado para orar. As pessoas têm procurado para oração, para uma vida. Às vezes eu não estou bem, vem em mim. Você pode orar? Lá em casa. Outros às vezes não pedem oração, mas vem. Eu queria te falar um negócio. Lá em casa está acontecendo isso com meu marido, minha filha, está acontecendo tal coisa. Porque já sabe o que eu vou dizer. Vamos orar. As pessoas esperam que você ore. Eu lembro que uma gerente lá uma vez chegou um pessoal para visitar e ela me apresentou e falou assim: esse é o nosso pastor aqui da empresa. Cumprimentei as pessoas e as pessoas depois ficam: você é pastor? Eu sou da igreja tal, sou da igreja tal. É assim que nós servimos o Senhor. Nem sempre eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Lógico, porque tudo tem um tempo. E às vezes você está esperando Deus te usar só lá no Nordeste, só lá nos Estados Unidos, só lá no meio em outro país. Em algum país onde, mas lá para aquele país que está tendo guerra eu não vou. Nem sempre você vai. Mas a sua palavra chega. Hoje, pode ter certeza, nós oramos aqui, nós gravamos um culto, através da internet sua voz está indo em um lugar que você nem imagina. Pessoas podem estar ouvindo a nossa voz aqui, ouvindo uma palavra aqui, que nós estamos falando aqui, mas pode chegar lá em outro país. Hoje a tecnologia nos leva em muitos lugares, sem você precisar estar. Porque Deus faz assim conosco. Deus prepara tudo, os momentos certos. Que Deus possa te usar nessa semana. Que Deus possa fazer algo em você que você nem está esperando. Você possa ter uma experiência com Deus essa semana. E você vai lembrar, se falar: realmente, eu tive. E você ainda vai testemunhar aqui: eu tive uma experiência com Deus. Por pequena que seja, mas para Deus é grande. Amém? Quero orar nesse momento, e depois o pastor já vai chegar. Espírito Santo, obrigado, Deus, pela tua palavra. Nos ajude mesmo, Deus, a renunciar tudo aquilo que ainda falta no nosso coração. Coisas que às vezes nós achamos que nós não precisamos deixar, Deus. Mas que o Senhor possa trabalhar no nosso coração. Queremos ser teu servo, queremos servir o Senhor, Pai. Mas há um preço a se pagar. Por menor que seja, Pai, há um preço. Mas nós estamos dispostos, Deus, a pagar o preço para te servir melhor. Para fazer algo para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a tua graça, a tua bênção sobre cada um aqui, Deus. Fale com cada um, ministra o coração de cada um. Que nessa semana cada um possa ter uma experiência com o Senhor, meu Pai. Que nunca teve na sua vida, talvez. Mas que o Senhor venha usar. Que seja um sobrenatural do Senhor sobre a vida de cada um. No nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe.
Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vai pra lá. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, Senhor. Estamos diante da Tua presença, queremos participar da Tua mesa, Senhor. Obrigado por nos convidar a participar da mesa do Senhor. Pedimos que o Senhor, de maneira especial, abençoe cada família, cada coração. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar da Tua obra, tudo que o Senhor realizou, realiza e realizará na nossa vida. Bendito e santo é o Teu nome. Vem com Teu Espírito, enche este lugar, sara, cura, nos fortalece em meio às lutas, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz lá em Lucas 22, a partir do verso 16, 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia,
Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Ao participarmos da mesa, nós somos lembrados daquilo que Jesus fez por nós. E lembrados que tudo isso foi por cada um de vocês. Foi pela minha vida, pela sua, pela nossa. Jesus fez porque Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de nós existirmos, Jesus se manifestou e morreu. Ainda na Trindade, como sacrifício vivo. A palavra de Deus diz em Efésios que o sangue de Cristo era conhecido antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, o sangue do Senhor já perdoava. O sangue do Senhor já tinha o seu valor. Por isso que o próprio João Batista, e quando também Jesus foi expulsar demônios, eles falavam: este é o Cordeiro de Deus. Este é aquele que nos perdoa. Pelo seu sangue carmesim, Ele nos purifica. Que nesta manhã você seja lembrado disso. E essa esperança, tanto naquilo que Jesus fez nas nossas vidas, quanto a nossa salvação, seja fortaleza para a sua vida, em meio às lutas e dificuldades. Que Jesus te fortaleça. O pastor Rogério vai orar pelos elementos da ceia e depois o casal Sérgio e Paola vai chegar e vai servir a ceia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor mais uma vez. Te agradecemos, ó Deus, por estar diante da tua mesa nesse momento, Pai. E aqui consagramos, Pai, o pão e o vinho, Pai, significando teu sangue e teu corpo, Deus. Pai, que o Senhor venha derramar graça sobre a nossa vida, meu Pai. Nós consagramos tudo ao Senhor, porque tu és o nosso Deus. E nós sabemos que naquela cruz foi derramado um sangue carmesim sobre as nossas vidas. Pai, esse sangue que foi renunciado a tudo, Pai, para estar ali, pela nossa vida, Pai, pela minha vida, Pai, pela vida de cada um aqui, Senhor. E nesse momento nós pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo que temos feito que tem desagradado o Senhor, meu Pai, para viver uma vida santa e reta na tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cante. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Cante algo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós a ti confessamos e seguimos. Perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado
lavado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, aleluia, glória a Deus. Simboliza o sangue e o corpo do Senhor. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito e santo Deus, obrigado por podermos participar da sua mesa. Obrigado pelo pão derramado. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou, nos capacitou, nos escolheu e nos santificou para a honra e glória do teu nome. Glorificamos o teu nome nesta manhã de ceia. Santo e poderoso é o pão vivo que desceu do céu e habitou entre nós. Amém. Tome e seja grato a Jesus. De igual modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice. Cálice da nova aliança que Deus fez com o homem, através de tudo que ele tinha de mais precioso. O seu filho, sua herança, Criador dos céus e da terra, aquele que é o arquiteto do universo, que nos concedeu graça, perdão e salvação através do seu sangue. Tome do sangue do Cordeiro e seja grato a Jesus. Obrigado, Pai Santo, Pai Bendito. Obrigado porque um dia o Senhor nos perdoou, nos salvou, nos curou, nos santificou. Obrigado, Senhor, por toda a tua obra nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Queremos esta manhã glorificar o Cordeiro Santo, bendito e poderoso. Vem com teu Espírito, vem com a tua presença, vem com a tua graça, vem com teu favor e vem com o teu amor sobre nós, Pai. Abençoe cada família aqui, Senhor. Neste novo mês que se inicia, mas nesse restinho de meio de ano. Abençoe, Pai, em cada uma das suas necessidades. Supra, Pai, e dê força para que sempre em meio às decisões, em meio às alegrias, às bonanças, mas também em meio aos problemas, eles possam olhar para Cristo e pedir que o Senhor os direcione e o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Terça-feira, oração às 8 horas. Sexta-feira, 8 horas, a nossa vigília. E sábado, a nossa festa caipira. Convide os amigos,
as comadres, os compadres, e vamos estar juntos celebrando um tempo de comunhão e um tempo de amizade, de amor, de graça e também muita comida boa na Festa Caipira Nazareno Guanabara.